Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de número 75, onde nessa aula de hoje nós vamos falar de solubilidade. Galera, a partir dessa aula agora, nós vamos começar a adentrar dentro dos cálculos químicos das soluções, Quem vem acompanhando o Help Química, desde lá da playlist Química Geral e Química Inorgânica, eu já havia dito para vocês que num determinado momento nós iríamos trabalhar com entrar nos cálculos químicos. Nós entramos lá no capítulo 8, E aí nós vamos até o final da playlist aqui de segundo anos, que vai até lá em Química Nuclear. Beleza? Bom, então, pessoal, trabalhando aqui com a solubilidade, o que nós vamos ver nessa aula de hoje? Quais são os objetivos dessa aula de hoje? O primeiro deles é entender o conceito relacionado à solubilidade, Entender, então, o que é saturado, insaturado, supersaturado, saturado com corpo de fundo, o que é coeficiente de solubilidade, interpretar um gráfico, etc. Entender por que algumas substâncias vão ser solúveis e outras não. Por fim. E aí, eu quero realizar alguns exercícios com vocês, amarrando todo esse tema de solubilidade. Beleza? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Mas antes de nós começarmos, aquele clássico recado. Se você está vindo aqui no Help Química hoje pela primeira, segunda, terceira vez e ainda não é inscrito no canal, galera, perde mais tempo não, vem aqui embaixo, se inscreva, já clica no sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Isso é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Conto com a colaboração de vocês enquanto toca a nossa nota de abertura para começar a sua aula aqui no Help Química. Muito bem, pessoal, para nós começarmos então, vamos começar aqui a nossa aula dando uma leve introduzida aqui no tema, Primeira coisa que nós não podemos esquecer foi um conceitozinho que nós vimos na aula de número 74, que é o quê? O que compõe, são os componentes de uma solução. Então lá nós vimos que uma solução, pessoal, ela tem dois componentes. Quais eram esses componentes? Ele era o soluto e era também o solvente. Então, pessoal, o soluto, ele, quando se trata da solubilidade da solução, ele é basicamente a substância que irá sofrer um espalhamento, ou seja, ele irá se espalhar. E ele vai se espalhar em cima do quê? Em cima de um solvente, que serve para ser o quê? Um dispersante, ou seja, aquela substância que vai permitir o espalhamento no seu sistema. Então aqui, por exemplo, eu tenho claramente uma representação aqui em um suco de caixinha, Então, quando nós tratamos esse sistema como uma solução, note que aqui eu tenho um disperso, que é aquele cara que vai se espalhar. Então, o nosso disperso aqui, ele está relacionado ao soluto, e nós temos um dispersante que está relacionado ao nosso solvente. Beleza? Então, esses dois carinhas aqui, esses dois mocinhos, eles vão andar
juntos aqui na nossa solubilidade. Bom, entendido um pouco então sobre esse tema, vamos agora fazer uma interpretação gráfica para entendermos os conceitos de insaturada, saturada, saturada com corpo de fundo e supersaturada. Pessoal, esse conceito, né, essa parte aqui de solubilidade, ela é tranquila, mas ela gera um pouco de insegurança por parte dos alunos. Então, vamos entender que vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, mas é importante nós sabermos interpretar o que esses gráficos eles estão trazendo para nós, beleza? Então, olha só que bacana, pessoal. Primeira coisa é a interpretação desse diagrama aqui. Note que eu tenho que a solubilidade em gramas por 100 gramas de água. Ou seja, vamos entender esse primeiro ponto aqui. Esse gramas que eu tenho aqui do lado, vou pôr em vermelho para ficar bem destacado, ele está falando da massa do seu soluto. Então, esse grama aqui é a massa do seu soluto. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. A massa do seu soluto são esses carinhas que estão aqui na sua coluna vertical. Então, olha só. Então, eu tenho a massa de 0, 50, 100, 150, 200 e 250. Todos esses números no eixo Y, eles correspondem ao quê? Correspondem à massa do seu soluto. A massa do seu soluto, que ela é dissolvida a cada 100 gramas de água. Entenderam a ideia? Então, essa é a massa do soluto que eu consigo dissolver em cada 100 gramas de água. Só que essa solubilidade ela varia de acordo com a temperatura do seu sistema. Então, note que para essa substância em específico, nós temos uma curva crescente. Essa curva crescente, ela me indica que eu tenha o quê? Com o aumento da temperatura, eu tenho a maior solubilização do meu material. Ou seja, o aumento da temperatura vai favorecer com que eu tenha maior solubilidade desse carinha aqui. Beleza? E aí, pessoal, nós começamos a poder trabalhar com alguns pontos bem interessantes aqui. Por exemplo, eu vou pegar um ponto qualquer, a uma temperatura qualquer. Aí eu vou pegar aqui, ó, esse ponto aqui, e eu vou chamar ele de ponto A. Beleza? Tem um porquê de eu estar chamando esse ponto A. Qual que é o ponto A? Porque esse ponto A, né, ele refere-se à insaturação, né, o ponto abaixo da curva. Aqui, em cima da curva, seja a mesma temperatura ou seja temperatura diferente, eu tenho um ponto B. Agora eu vou mudar a temperatura. Melhor, eu vou... Deixa eu ver. Não, eu vou manter a temperatura. Eu vou chegar aqui em cima em um ponto que eu vou chamá-lo de ponto C. Tudo bem? Então eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C. E agora, mudando a temperatura, eu vou chamar um outro ponto aqui de ponto D. Beleza? Então, esses pontos A, B, C e D, eu coloquei eles no gráfico justamente para nós associarmos a essas nomenclaturas aqui. Insaturada, saturada, saturada com corpo de fundo ou supersaturada. Bom, vamos entender cada uma desses pontos aqui, o que significam eles aqui. Olha só. Nesse ponto A, na temperatura de 60 graus Celsius, né? Então, olha só. Nesse ponto A temperatura de 60 graus Celsius, eu vou pegar aqui, ó. Então, vou traçar essa linha vermelha para nossa interpretação. Esse ponto A, que ele está abaixo da curva, significa dizer que
eu estou usando uma massa dissoluto que ela é muito abaixo do que eu necessito para ter a minha solubilização. Então, em outras palavras, pessoal, esse ponto A que eu estou usando aqui, ó, olha só, acompanha aqui o raciocínio. Eu estou usando 50 gramas do meu soluto em 100 gramas de água. É a associação que eu estou fazendo. Isso, eu estou trabalhando na temperatura de 60 graus Celsius. Então, a 60 graus Celsius, quando eu tenho 50 gramas do meu soluto, ele vai dissolver em 100 gramas de água. Então, aqui eu vou dizer que eu tenho uma solução que está insaturada. Então, a insaturada, o que significa formalmente falando para nós? Significa dizer que está abaixo do coeficiente, anotem aí por favor, coeficiente de solubilidade. Solubilidade. Então, é o CS. Então, o que significa dizer que está abaixo do coeficiente de solubilidade? Significa dizer o seguinte, olha, você pode continuar adicionando material aqui dentro, que esse cara ainda vai continuar dissolvendo esse material que você está colocando aí dentro. Beleza? Então, essa daqui é a definiçãozinha de quando eu falo que uma solução ela é insaturada. Agora, se eu pego aqui um outro ponto, por exemplo, esse ponto B aqui, que está aqui aproximadamente em 105 gramas do meu soluto. Então, puxando aqui, ó. Tá? Aproximadamente 105 gramas do meu soluto. 105 gramas do meu soluto dissolvem em 100 gramas de água na temperatura de 60 graus Celsius. Mas eu não posso, nesse ponto B, adicionar mais soluto. Por quê? Se eu adicionar mais soluto nesse cara aqui, significa dizer que ele vai parar de solubilizar. Tranquilo? Então, quando eu falo saturada, quero dizer que está no limite do coeficiente de solubilidade. Ou seja, não dá mais para adicionar mais soluto dentro desse carinha. Tudo bem? Mas imagina que eu sou teimoso e eu fui lá e comecei a adicionar mais soluto dentro desse cara. Eu mantive a temperatura de 60 graus Celsius e fui adicionando soluto. Então eu continuei. Pá, 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 pá. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E cheguei aqui. Até 200 gramas do meu soluto. Nesse espaço aqui, pessoal, o que significaria? Seria como se eu já tivesse aqui, ó, vou tentar fazer um desenho aqui do lado. Seria como se eu já tivesse todo o meu material chuchado aqui dentro. Então, né, vou colocar aqui meu solvente, desenhei aqui. Coloquei aqui minha soluçãozinha. E aí aqui tá todo o meu material tá ali dentro. Já tava tudo dissolvido. Mas eu fui lá insistir e continuei adicionando o meu material. Então, o que eu vou começar a ver aqui? Eu vou começar a ver aqui, nesse ponto C, um corpo de fundo. Beleza? Porque significa que você já solubilizou tudo que você tinha para solubilizar. Então, vou colocar aqui, ó, corpo de fundo. Então, tudo que tinha ali para ser solubilizado já foi. Você já dissolveu tudo que você tinha para dissolver, mais um pouco ali. Não tem mais nada ali que você consiga solubilizar mais. Mas você continuou adicionando o seu material ali dentro. Então, nessa brincadeira aqui, você gerou um corpo de fundo, beleza? Então, qual que é a definição? Você
a solução saturada com corpo de fundo, você está acima do coeficiente de solubilidade e gerou soluto não dissolvido. E aí, né, pessoal? Quando eu tô dando essa aula, né, em sala de aula, presencial, né, galera às vezes costuma falar assim: ah, um bom exemplo é o Todd. O Todd é um bom exemplo. Aí eu fico aí até que na curiosidade aqui. Você é da turma do Todd ou você é da turma do Nescau? Ou algum outro achocolatado? Deixa aqui embaixo nos comentários aqui para eu matar essa curiosidade. Tá bom? Bom, agora, galera, vamos pensar nesse caso da supersaturada. Esse ponto da supersaturada, ele se confunde bastante com o ponto da saturada com corpo de fundo. Mas vocês vão ver que não tem muito segredo aqui nessa criança. Olha só o que acontece aqui. Imagine que eu estou partindo aqui do ponto C, beleza? O ponto aonde que eu estou com a minha solução saturada e já tem um corpo de fundo nela. E aí eu comecei a aquecer, sem alterar a massa, sem alterar o volume do solvente. E aí eu aqueci aqui meu sistema até 100 graus Celsius. Cheguei nesse ponto aqui que tem essa asterisco, esse troço aqui. Ah, não, ficou muito feio. Deixa eu dar uma mudada aqui. Eu aqueci ele até aqui nos 100 graus Celsius. Vou fazer uma bolinha que eu acho que vai ficar mais nítido. Isso, beleza. Então eu aqueci meu sistema até esse ponto. E aí, eu fui deixando esse sistema esfriando lentamente. Note que aqui, ó, nessa bolota azul, eu voltei para uma área de insaturação. Então, nessa bolota aqui, eu falei azul, não é azul não, galera, verde. Nessa bolota verde, abaixo da linha azul, notem que eu voltei para uma área de insaturação. E aí, o que eu começo a fazer aqui para eu ter uma solução super saturada? Eu deixo ela vir resfriando lentamente. Lentamente, sem tocar, sem soprar, sem fazer nada. Então eu vou deixando ela resfriando. E ela vai esfriando. E ela vai esfriando, e ela vai esfriando até chegar num ponto de estabilidade térmica. Então imagina que essa solução ela estabilizou aqui em 20 graus Celsius. Estabilidade térmica. Só colocar esse termo aqui para vocês não esquecerem. Então imagina que a minha solução ela veio resfriando, resfriando, resfriando até atingir o ponto de estabilidade térmica. Nesse ponto de estabilidade térmica, o que eu estaria vendo aqui? Eu estaria vendo uma solução límpida. Isso mesmo, não veria o corpo de fundo nessa solução. Aqui, deixa eu tentar melhorar aqui meu desenhozinho aqui, para ficar bonitão lá, para a hora que eu postar lá no Instagram. Então tá aqui, ó. Eu resfriei e eu veria uma solução límpida, mas com uma coloração mais escura. Por quê? Nesse ponto D, eu tenho uma solução límpida, mas que ela é muito instável. Instável porque ela está muito acima do limite da saturação. Entretanto, quando ela veio resfriando lentamente, 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 não foi o suficiente para gerar o corpo de fundo. Então, pessoal, a solução supersaturada é uma solução límpida, ou seja, sem corpo de fundo, sem corpo de fundo, mas acima do
coeficiente de solubilidade. Então, essa é uma característica da solução supersaturada, né? E aí, ela traz uma outra característica que ela se torna uma solução, pessoal, que é instável. Ela não consegue se manter assim por muito tempo. Um peteleco que você faz nela, ela faz assim, ó, pum! Ela vai lá e começa a gerar cristalzinhos de corpo de fundo ali, beleza? Pessoal, essa técnica de ser uma solução supersaturada e coisa do tipo, ela é usada também na purificação de elementos químicos, tá bom? Bom, então agora vocês entenderam a definição relacionada aqui à solubilidade. Agora, eu queria fazer com vocês alguns exercícios para nós vermos como que esses caras vão ser cobrados das mais variadas formas possíveis, beleza? Bom, começar com esse exercício aqui teórico, né, bem facinho, que ele diz assim: o gráfico abaixo indica as curvas de solubilidade de 4 diferentes sais. Lembrando, pessoal, que essa solubilidade, esses gráficos, eles são valores experimentais. Então esses dados eles vão ser fornecidos para vocês, beleza? E aí ele pergunta: qual desses caras vão possuir a maior solubilidade a 40 graus Celsius? Então, eu quero saber qual deles vai ser o mais solúvel a 40 graus Celsius. Então, olha só, para a gente começar, eu vou traçar uma linha vertical e verde também aqui na temperatura de 40 graus Celsius. Como que eu identifico qual que é o gráfico mais solúvel? A 40 graus Celsius vai ser aquele que vai ter o quê? Na mesma temperatura, a maior quantidade de soluto dissolvido. Então, se eu venho aqui, ó, nesse ponto, nessa linha azul, nessa curva azul, eu vejo que o sal NaClO3, NaClO3, ele é o mais solúvel. O mais solúvel por quê? Né? Vamos colocar essa justificativa aqui em cima. Ele é o mais solúvel porque tem a maior quantidade de soluto dissolvido. Então, se você precisasse justificar essa resposta, seria o NaClO3, porque ele é o cara que tem a maior quantidade de soluto dissolvido nessa mesma temperatura para essa mesma quantidade de água. Beleza, pessoal? Facinho, facinho? Sim! Bom, agora vamos ver um outro exercício envolvendo algumas continhas, né? Essa, se vocês notarem, é a mesma curva que eu usei, né, no primeiro exercício, né? E ela é a curva de solubilidade do sal KNO3, que eu usei no primeiro exercício, não, né, galera? Que eu usei na definição, né, daqui da nossa aula. Então, essa daqui é a curvinha do sal KNO3. E aí, olha o que ele diz nesse exercício. A curva de solubilidade da substância KNO3 dissolvida em 100 gramas de água em função da temperatura é mostrada abaixo. Se tivermos 40 gramas de água a 50 graus Celsius, qual será a massa de KNO3 dissolvida? Ou seja, agora, pessoal, ele quer a dissolução da massa de KNO3. Esse cara é a nossa incógnita, beleza? Bom, então vamos trabalhar aqui com alguns dados interessantes. Primeiro deles aqui, o que a gente vai ver? A temperatura de trabalho aqui, ela é 50 graus Celsius. Então aqui, ó, vamos colocando tudo aqui. 50 graus Celsius. Então, tracei a curva aqui do 50 graus Celsius, né? E aí, nós vemos aqui que se eu tivesse trabalhando com 100 gramas de água,
né? Eu teria aqui aproximadamente, eu vou colocar aqui 75 gramas, tá, pessoal? Que aqui eu não tenho uma régua, meu negócio é um pouquinho tortinha, mas vai cair aqui em cima desse ponto aqui, vou chamá-lo de ponto 1, só para didaticamente ficar mais fácil de entender. Então, nesse ponto 1, ele significa eu ter a solubilidade em 100 gramas de água. Tá? Eu estou fazendo aqui a interpretação do meu gráfico. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui uma coisa. Se eu estivesse trabalhando com 50 graus Celsius, né? É a minha temperatura de trabalho. Nesses 50 graus Celsius, eu tenho que eu tenho aqui a massa. Vou colocar aqui massa soluto. Vou pôr em preto para destacar e ficar um pouco diferente, tá, galera? Eu tenho aqui a massa do soluto. Então, massa soluto. E eu tenho aqui a massa do solvente. Então, eu tenho a massa do soluto e eu tenho a massa do solvente. A massa do soluto, né, ela vai ser dissolvido 75 gramas seriam dissolvidos em 100 gramas de água. Essa seria a massa do soluto e a massa do solvente. Entretanto, o exercício fala que eu estou trabalhando com 40 gramas de água. Então, 40 gramas de água vai dissolver uma massa que eu vou chamar de M de massa. Então, qual que vai ser essa massa M que eu estou buscando? Essa massa M agora é só fazer a resolução da regra de 3 aqui. Vou fazer aqui, fazendo a calculadora por causa do tempo. Então, nós vamos encontrar aqui que a massa do soluto a ser dissolvida é de 30 gramas. Beleza? Então, olha que probleminha facinho esse de solubilidade. Tranquilo, pessoal? Facinho, facinho? Então, esses exercícios, né? Eles você tem que interpretar, fazer a interpretação do gráfico e fazer a interpretação daquilo que o problema também te pede, tá bom? E um outro exercício aqui, né? Numa outra maneira que esse cara aqui pode ser cobrado, ele é do vestibular da UFMG e ele diz o seguinte, né? 6 soluções aquosas de nitrato de sódio NaNO3 numeradas de 1 a 6 foram preparadas em diferentes temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas de NaNO3 em 100 gramas de água. Em alguns casos, o NaNO3 não se dissolveu completamente. Esse gráfico representa a curva de solubilidade de NaNO3 em função da temperatura. Os 6 pontos correspondem aos sistemas preparados. A partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os dois sistemas em que há precipitado são. Então, pessoal, vamos tentar entender aqui. O nosso precipitado aqui, ele se trata dos pontos, né, da formação de sólido. Então, precipitado aqui é a formação de corpo de fundo ou sólidos, né? Corpo de fundo, ou seja, é aquela massa a mais que você colocou que você não conseguiu dissolvê-las, beleza? E aí, pessoal, como identificar a formação desses caras aqui? São os pontos acima da curva. Então, essa é a nossa identificação. Os pontos estão acima da curva. Opa, esse ponto, então, refere-se à formação de corpo de fundo. Quais são os pontos acima da curva que eu tenho? O ponto que está em 3 e em 1. Temos essa opção? Temos. É a opção que está na letra B de bola. Beleza? Facinho, facinho? Sim. Bom,
Então é isso, pessoal. Eu acho que com esses 3 exemplos aqui, né, com esses 3 exercícios, eu consegui trazer para vocês como que a solubilidade ela pode ser cobrada. Vocês viram que, né, pessoal, que não é exercício difícil, né, que não é pontos assim que nós não conseguimos trabalhar. Vocês viram que é facinho, facinho. Beleza? Pessoal, fiquem na sequência. Próxima aula começaremos a falar das concentrações das soluções. Muito obrigado por vocês que me acompanharam até aqui. Fique na sequência que eu vou deixar mais 2 sugestões de videoaula para vocês continuarem ampliando seus conhecimentos em química, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Beijo, tchau!